Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Capítulo 1. É verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro em posse de boa fortuna deve estar precisando de uma esposa. Por menos conhecidos que possam ser os sentimentos ou pontos de vista de tal homem em seus primeiros contatos com um novo ambiente, esta verdade está tão enraizada nas mentes das famílias vizinhas que o recém-chegado é considerado propriedade de direito das moças do lugar. "Meu caro Sr. Bennet", disse-lhe a esposa um dia, "o senhor já soube que Netherfield Park foi afinal alugada?" O Sr. Bennet respondeu que não. "Pois foi", retrucou ela. "A senhora Long aqui esteve há pouco e me contou tudo a respeito." O Sr. Bennet não lhe respondeu. "O senhor não quer saber quem a alugou?" exclamou a mulher impaciente. "A senhora quer me dizer, e não tenho objeções quanto a ouvi-la." Como convite foi o bastante. "Mas, meu caro, o senhor precisa saber. A senhora Long me disse que Netherfield foi alugada por um jovem de grande fortuna. Ele veio na segunda-feira em uma pequena carruagem puxada por 4 cavalos para ver o lugar e ficou tão encantado que no mesmo instante fechou negócios com o Sr. Morris. Ele deve se instalar antes da festa de São Miguel e alguns criados são esperados na casa no final da próxima semana." "Como ele se chama?" "Bingley." "Casado ou solteiro?" "Ah, solteiro, meu caro, com certeza. Um homem solteiro e de grande fortuna, 4 ou 5 mil libras por ano. Que bom para as nossas meninas." "Como isso pode afetá-las?" "Meu caro Sr. Bennet", respondeu a mulher, "como pode ser tão irritante? Deve saber que estou pensando em casá-lo com uma delas." "É esta a intenção dele ao se instalar aqui?" "Intenção? Bobagem! Como pode dizer uma coisa dessas? Mas é muito provável que ele possa se apaixonar por uma delas. Portanto, o senhor deve ir visitá-lo assim que chegar." "Não vejo necessidade. A senhora e as meninas podem ir, ou pode mandá-las sozinhas, o que talvez seja ainda melhor, já que, sendo tão bonita quanto elas, o Sr. Bingley poderia achá-la a melhor de todas." "Está me lisonjeando, meu caro. Sem dúvida eu tive a minha cota de beleza, mas não tenho pretensões de ser excepcional hoje em dia. Quando uma mulher tem 5 filhas adultas, deveria desistir de pensar em sua própria beleza." "Em tais casos, a mulher nem sempre tem muita beleza no qual pensar", retrucou o Sr. Bennet. "Mas, meu caro, o senhor realmente precisa visitar o Sr. Bingley quando ele vier a ser o nosso vizinho." "Isso é mais do que sou capaz de prometer, posso lhe garantir." "Mas pense em suas filhas. Reflita um pouco sobre a situação que isso representaria para uma delas. Sir William e Lady Lucas estão decididos a ir exatamente pela mesma razão, pois, em geral, como bem sabe, os 2 não visitam recém-chegados. Precisa mesmo ir, pois será impossível nós o visitarmos se o senhor não o fizer." "A senhora está sendo escrupulosa demais, sem dúvida. Acredito que o Sr. Bingley ficará muito contente em vê-la e vou mandar-lhe algumas linhas assegurando meu cordial consentimento para que se case com qualquer uma de nossas filhas, a sua escolha, embora deva incluir uma recomendação a respeito de minha pequena Lizzie. Desejo que não faça tal coisa. Lizzie não é em absoluto melhor do que as outras, e tenho certeza de que ela não tem a metade da beleza de Jane nem a metade do humor de Lydia, mas é sempre ela que o senhor dá preferência." "Nenhuma delas tem muito que as recomende", retrucou ele. "São todas bobas e ignorantes, como as outras moças, mas Lizzie, ela tem um pouco mais de perspicácia do que as irmãs." "Sr. Bennet, como pode dizer tais coisas a respeito de suas próprias filhas? O senhor sente prazer em implicar comigo, não tem qualquer compaixão pelos meus pobres nervos." "Engano seu, minha cara.
Tenho o maior respeito pelos seus nervos. Eles são os meus velhos amigos, pelo menos nos últimos 20 anos. Ouço-a com todo respeito mencioná-los. Ah, o senhor não sabe como sofro. Eu espero que se recupere e viva para ver muitos rapazes com renda anual de 4.000 libras chegarem à vizinhança. Não nos servirá de muita coisa se 20 deles chegarem, uma vez que o senhor não irá visitá-los. Pode ter certeza, minha cara, de que quando houver 20 deles, visitarei todos. O Sr. Bennet era uma mistura tão singular de rapidez de raciocínio, humor sarcástico, retraimento e caprichos, que a experiência de 23 anos não fora o bastante para que a esposa lhe compreendesse o caráter. A mente dela era de uma interpretação menos difícil. Era uma mulher de inteligência medíocre e poucos conhecimentos, e um temperamento instável. Quando contrariada, fazia-se de nervosa, e o objetivo da sua vida era casar as filhas, e animava-se com visitas e novidades. Capítulo 2. O Sr. Bennet foi um dos primeiros a se apresentar ao Sr. Bingley. Sempre pretendera visitá-lo, embora continuasse até o fim a garantir à esposa que não o faria. E até a noite posterior à visita consumada, ela não tinha conhecimento do fato. Tudo foi então revelado da seguinte maneira. Ao observar sua segunda filha ocupada em enfeitar um chapéu, ele de repente se dirigiu a ela. Espero que o Sr. Bingley goste, Lizzie. Não temos como saber do que o Sr. Bingley gosta, disse a mãe da moça ressentida, já que não vamos visitá-lo. Mas a senhora se esquece, mamãe, disse Elizabeth, que o encontraremos em festas e que a senhora Long prometeu apresentá-lo. Não acredito que a senhora Long vá fazer tal coisa. Ela mesma tem 2 sobrinhas e é uma mulher egoísta e hipócrita, e não a tenho em boa conta. Nem eu, disse o Sr. Bennet, e fico contente por saber que a senhora não depende de seus serviços. A senhora Bennet não se dignou a dar qualquer resposta, mas, incapaz de se conter, começou a repreender uma de suas filhas. Não continue tossindo assim, Kitty, pelo amor de Deus. Tenha um pouco de pena dos meus nervos, você os faz em pedaços. Kitty não é discreta em sua tosse, disse o pai. Não sabe a hora certa de tossir. Não tosso para me divertir, retrucou Kitty irritada. Quando será o seu próximo baile, Lizzie? Dentro de 15 dias, a contar de amanhã. Ah, é isso mesmo, exclamou a mãe. E a senhora Long não estará de volta antes da véspera, portanto, será impossível que ela o apresente, pois ela mesmo não o terá conhecido. Então, minha cara, a senhora poderá fazer melhor do que a sua amiga e apresentar a ela o Sr. Bingley. Impossível, Sr. Bennet, impossível, uma vez que eu mesma não o conheço. Como o senhor pode ser tão irritante? Respeito sua prudência. Um conhecimento de 15 dias é sem dúvida muito recente. Não se pode saber como é, na verdade, um homem ao final de uma quinzena. Mas se nós não nos aventurarmos, alguém mais o fará. E afinal de contas, a senhora Long e suas sobrinhas merecem uma oportunidade. Sendo assim, e como ela considerará isso um ato de gentileza, eu mesmo me encarregarei de fazê-lo, caso a senhora decline de suas funções. As moças encararam o pai. A senhora Bennet disse apenas, bobagens, bobagens. Que sentido pode ter tal enfática observação? Exclamou ele. A senhora considera bobagens as formalidades de apresentação e o desgaste que envolvem? Não posso concordar consigo neste ponto. O que me diz, Mary? Porque bem sei que você é uma jovem de reflexões profundas, que lê bons livros e faz resumos. Mary quis dizer algo sensato, mas não soube como. Enquanto Mary ajusta suas ideias, continuou ele, voltemos ao Sr. Bingley. Não aguento mais o Sr. Bingley, exclamou a sua esposa. Lamento ouvir isso,
Mas por que não me disse antes? Se eu soubesse, com certeza não teria ido esta manhã à casa dele. É muita falta de sorte. Mas como já fiz a visita, não podemos agora nos furtar a esta relação. A perplexidade das damas era exatamente o que ele queria. Talvez, mais do que todas, a da senhora Bennet, ainda que depois de acalmado o tumulto da alegria inicial, ela começasse a declarar que era isso que esperava o tempo todo. Como foi gentil da sua parte, Sr. Bennet, mas eu sabia que conseguiria convencê-lo. Tinha certeza de que o amor por suas filhas era muito grande para que desprezasse tais relações. Ah, como estou satisfeita! E também que peça formidável nos pregou, tendo ido lá esta manhã e não nos dizendo uma palavra a respeito até agora. Agora, Kitty, pode tossir o quanto quiser, disse o Sr. Bennet, e enquanto falava saiu da sala cansado dos arroubos da esposa. Que pai maravilhoso vocês têm, meninas, disse ela quando a porta se fechou. Não sei como poderão compensá-lo algum dia por sua bondade. Nem eu, aliás. A esta altura de nossas vidas não é assim tão agradável, posso afirmar-lhes, travar novas relações todos os dias, mas por vocês faríamos qualquer coisa. Lídia, minha querida, embora você seja mais nova, é bem provável que o Sr. Bingley dance com você nos próximos bailes. Não tenho medo, disse Lídia resoluta, pois apesar de ser a mais nova, sou a mais alta. O resto da noite foi gasto em conjecturas sobre quando ele retribuiria a visita do Sr. Bennet e decidindo quando deveriam convidá-lo para o jantar.